Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai determinou em sua eternidade que nós estaríamos aqui nesse tempo, no Cronos, que nós estaríamos vivendo este dia. E muitos de nós da humanidade vão encerrar por aqui sua jornada. E eu espero que eu e você que estamos assistindo vamos poder desfrutar de mais muitos e muitos anos. Mas o fato é que o dia que o Senhor nos deu é um presente. E esse presente é de fato para nós desfrutarmos da presença dele e de aprendermos sobre quem ele é e sobre o seu amor e sobre quem ele espera que nós sejamos, né? A imagem do Filho, a imagem de Jesus. Amém? Hoje nós vamos terminar o Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Nós somos do 20 até o 24, meditando em algumas passagens, sobretudo aquelas que são exclusivas do Evangelho de Lucas, ou aquelas que tem em Lucas e em João, mas como nós não ainda falamos sobre elas em Mateus e Marcos, nós vamos meditar um pouquinho também. Amém? Começamos, né? Entrar ali no período final do ministério de Jesus, ali no caminho para a crucificação, e nós vamos falar um pouquinho sobre a visão do próprio médico, né? O Lucas, como sendo médico, ele vai detalhar de uma forma um pouco diferente, né? Sobretudo quando ele fala da parte que Jesus vai suar gotas de sangue, que vai demonstrar, né, uma condição médica, um sintoma de uma grande angústia, de uma grande iminência de morte, pavor e medo por causa de tudo isso, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, falar sobre a ressurreição de Jesus, os discípulos no caminho para Emaús, muita coisa para falar. Vamos orar? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória. O Senhor que sendo rico se fez pobre, Senhor, para que hoje nós, ó Deus, que somos pobres, sejamos feitos ricos de bênçãos espirituais, de alcance a coisas, ó Deus, que nunca sem o Senhor nós poderíamos alcançar, da plenitude de paz, da abundância de vida que há no reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Eu te louvo e agradeço pela tua palavra, Senhor, que é âncora para nós. É a âncora para a nossa alma. Sem ti, Senhor, nós seríamos tão miseráveis, Senhor. Senhor, nós seríamos como moribundos procurando qualquer coisa, como mendigos de carentes de amor, de afeto, de identidade. Mas em ti, Jesus, nós somos completos. Obrigada, Jesus. Que hoje nós não precisamos nos comparar com ninguém. Nós não precisamos achar que devemos ser os maiores. Não, o Senhor nos ensinou o contrário, que quem quer ser maior tem que servir a todos. Senhor, que essa seja a nossa ambição, te conhecer e dar a ti a glória, verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só tirar esse WhatsApp aqui que tá dando. Ok. Vamos começar então. Eu falei que ia falar do final do capítulo 19 ontem, que eu acabei não falando sobre isso, que vai falar o seguinte: olha, Jesus estava ali, né, entrando em Jerusalém com toda aquela recepção, né, de rei. As pessoas estavam gritando hosana nas maiores alturas e lançando ali os mantos no chão, né, e com folhas de oliveiras, e Jesus montado naquele jumento. Quando os fariseus vão ficar estressados com toda aquela movimentação, com aquela gritaria, toda a inveja deles, né, o medo de perder ali o prestígio que esse sistema entregava para eles, porque eram avarentos e orgulhosos, então eles ali incomodados vão falar com Jesus: olha, repreenda os seus seguidores que estão dizendo essas coisas, hosana nas maiores alturas, você não vai falar nada. E aí Jesus vai dizer: olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amor, o que faz esses barulhos de internet aqui? Vou diminuir o som todo. Perdão, pessoal. Então ele vai dizer: olha, se os meus discípulos se calarem, as pedras
clamarão. O que significa isso, né? Nós sabemos, gente, que Deus nos criou para adoração. Somos seres criados para adorar a Deus. Ali no jardim, quando o próprio Deus veio à terra com suas próprias mãos, né? Formou-nos do barro, soprou em nossas narinas o Espírito e então nós nos tornamos alma, né? Alma vivente. Então nós somos seres criados para estar nesse ambiente de adoração contínua. Gente, adorar, então vou cantar o dia inteiro. Não, adoração não é só cantar. Nós podemos cantar como forma de adoração, mas tudo que nós fazemos na nossa vida para reverenciá-lo, para agradá-lo, para satisfazê-lo, quer sejam coisas grandes e vistas, quer sejam coisas ocultas que ninguém está vendo, só nós e Deus, mas se nós fazemos para a glória dele, é uma adoração. Nós sabemos também, a Bíblia diz que a natureza adora ao Senhor. Nós vemos que as árvores, elas louvam a Deus ali, né? Salmos vai falar muito sobre esse louvor da natureza. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Só que Jesus está falando aqui de seres que não vivem. São seres inanimados, né? As pedras. E aí a gente vai entender, olha, se os meus discípulos, que são aqueles que eu criei para adorar a mim, os seres humanos, se eles não clamarem, a criação vai clamar, mas ainda que a criação, os seres viventes não clamem, os seres inanimados, como as pedras, vão clamar. Porque, gente, toda a criação, ela está envolvida nesse ambiente de devolver a glória para o Criador. Todo ser que vive louva ao Senhor. Se nós, seres humanos falharmos nesse nosso dever de adorarmos ao Senhor, a Yahvé, com todo o nosso ser durante toda a nossa vida, enquanto houver fôlego em nossos pulmões, Deus não deixará de ser adorado. A Bíblia diz que lá no céu os anjos cantam santo, 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 24 horas por dia, né? Na verdade lá é a eternidade, não tem hora e dia, não tem noite, né? Nós sabemos que o Senhor é adorado todo o tempo. Nós apenas queremos viver o céu na terra. E é por isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, que seja feito aqui na terra do jeito que é no céu. Adoramos ao Senhor, porque se nós não adorarmos com nossos lábios, o Senhor vai receber a adoração de todo ser que foi, toda criatura vai adorar o Senhor, porque está em constante objetivo de entronizá-lo, de glorificá-lo, aquele que criou todas as coisas, sejam coisas animadas ou inanimadas, amém? Então não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Adore o Senhor nos dias bons, adore o Senhor nos dias maus, louve a Deus pelo que você tem, louve a Deus pelo que você não tem, porque a Bíblia diz que tudo que nós temos vem do céu, né? Não há nada. Eu amo quando João Batista vai falar isso, olha, quando eles vão virar para ele e falar, João, olha só, aquele que você falou que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá batizando ali e alguns dos seus discípulos tá ficando com eles, você tá perdendo seus discípulos. E João vai falar, tudo que nós temos vem do céu, não há nada que nós temos que não tenha dado do céu. Ou seja, se nós não recebemos alguma coisa ainda, é porque o céu decretou que ainda não era a hora. Então nós louvamos a Deus por aquilo que temos, porque o céu decretou que nós deveríamos de ter, e nós louvamos a Deus pelo que não temos, porque não chegou a hora ainda, porque nós não estamos preparados, ou porque não é o propósito de Deus, ou porque Ele não vai ser glorificado nisso. Amém? Uma coisa que mexe muito comigo é Lucas capítulo 19, que fala que Jesus vai falar logo depois disso como que Jerusalém vai ser destruída, e nós sabemos que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, né? Uma terrível destruição, mortes em massa, pessoas morrendo em números gigantescos, o templo novamente, né, sendo destruído, queimado seus muros, a cidade foi assolada ali através de Tito, né, que estava à frente dessa contra-revolução, né, que houve uma revolução ali para tentar acabar com Roma, mas os judeus que não conheceram a Deus no tempo da sua visitação. Olha, Jesus passou por ali, mas eles não reconheceram a visitação de Deus. E é isso que mexe muito comigo, pensar, Senhor, será que Deus tem falado e nós estamos tão distraídos que não estamos reconhecendo a visitação do Senhor? Eu penso em Simeão, quando Simeão está ali, os fariseus, os mestres da lei estão tão envolvidos nas suas próprias preocupações e orgulho e vaidade, que eles não puderam perceber que aquele bebezinho era o cumprimento de todo o Antigo Testamento, desde como é que chama? Proto-evangelho? Como é que é, gente?
Deixa eu ver se é isso mesmo. Lá de Gênesis 3,15. Isso mesmo, proto-evangelho, que é Gênesis 3,15. Desde a primeira vez que foi anunciado, olha, do filho da mulher, da Maria, né? Que na época Deus não falou o nome, mas do filho da mulher vai vir. O descendente da mulher vai vir, vai pisar a cabeça da serpente e vai destruir as obras do diabo. E vai destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, vai libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão e vai trazer o reino de justiça. Simeão estava atento ao tempo da visitação, que ele estava cheio do Espírito. Quando ele viu o bebezinho, ele falou: este sim, esse é aquele que eu tanto esperava. E que o Espírito Santo falou: você não vai morrer até que você veja o Messias, né? Então que nós não venhamos perder o tempo da visitação. Jerusalém perdeu o tempo da visitação, não reconheceu a Deus nesse tempo. E depois, né, quando se cumpriu tudo aquilo que Jesus falou, olha, a cidade ficaria apertada de cerco por todos os lados, e a cidade foi esmagada, toda a cidade e os seus filhos, e não restou pedra sobre pedra. Grande tristeza, porque não reconheceram o Senhor. Amém? E aí, gente, nós vamos começar então o capítulo 20 de Lucas. Perdão, porque ontem não deu para falar. Deixa eu só cumprimentar aqui que a Chiquinha já entrou. Seja bem-vinda, Chiquinha. A Dani tá aqui também. A Deia querida. Deus te abençoe. E Pastor Moisés, meu Deus do céu, que responsabilidade. Pastor Moisés, paz do Senhor Jesus, que honra pra mim o Senhor aqui, viu? Se eu falar qualquer coisa errada enquanto o Senhor estiver aqui, o Senhor pode me corrigir no nome de Jesus. Gente, nós então entramos no capítulo 20. O capítulo 20, a maior parte do capítulo 20, nós já falamos em Mateus ou Marcos, né? A autoridade de Jesus é questionada, a parábola dos lavradores maus. Tem um versículo aqui em Lucas que nós não falamos em Mateus e em Marcos, que é muito interessante, que é aquele que diz assim, olha, quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E eu queria falar um pouquinho sobre esse versículo, porque ele mexe muito comigo. Olha, todo mundo vai ter contato com essa pedra. Essa pedra que os construtores rejeitaram, essa que está falando sobre ela lá em Daniel 2. Deixa eu abrir lá só para vocês verem como que é assim, claramente o cumprimento dessa profecia. Daniel 2:35. O prenúncio, né, do cumprimento dessa profecia através de Cristo. Então, vocês lembram daquela estátua de Nabucodonosor? Então tinha aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, e a cabeça era de ouro, que significava o reino do próprio Nabucodonosor, e vai falar sobre o tronco e os braços, sobre ali as pernas, né, e enfim, ali do joelho para baixo, até que vinha uma pedra, e essa pedra, olha o que queria acontecer, nesse momento, deixa eu ler o 34, gente, peraí, 3:34, é o 2, desculpa, 2:34, olha o que vai dizer, olha, as pernas eram de ferro, né, e seus pés em ferro e em barro. Eu estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Essa pedra aponta para Jesus Cristo e o reino vindouro do Messias. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como para gana das eiras do estio. Essa é uma versão mais tradicional. E o vento os levou, todos os reinos da terra. Veio a pedra cortada ali da montanha, sem mão de homens, e ela esmiuçou, despedaçou todos os reinos da terra. E não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Meu Deus do céu. Jesus está dizendo o seguinte, olha, inclusive quando ele está falando aqui da parábola dos lavradores maus, os fariseus, eles vão entender que eles eram os lavradores maus, e eles vão ficar ali muito irritados com aquela parábola. E aí Jesus vai dizer, olha, Jesus olhou para eles e perguntou, o que significa esta passagem das escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, referindo a si mesmo, né? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair
será reduzido ao pó. Os mestres da lei, os principais sacerdotes, queriam prender Jesus ali mesmo. Acabou, foi o estupim. Ah, não, vamos prender ele ali agora. Vamos resolver esse problema, nosso algoz, nosso inimigo. Só que eles ficaram com medo do povo, que esse era o grande problema dos fariseus, né? E dos mestres da lei. Eles se preocupavam muito com o que o povo falava, e por causa disso, nem aquilo que eles queriam fazer, eles faziam, né? A gente vai ver quando, por exemplo, Jesus pergunta de quem, eles perguntam com qual autoridade o Senhor faz essas coisas. Jesus fala, então vou te perguntar, com qual autoridade que João fez todas as coisas que ele fez? Por que os fariseus não responderam? Porque eles temiam a multidão, porque eles não criam em João. Mas se eles falassem, não foi do céu a autoridade de João, a multidão ia massacrar eles ali. Então, por medo da multidão, por medo do que o povo, Pilatos também, a multidão pressiona ele, eu não vejo mal nele, vou mandar para Herodes. Herodes manda de volta. Eu não vejo mal nele, mas a multidão pressionou. E quantas vezes nós fazemos coisas por medo daquilo que as pessoas vão fazer. E por causa disso, nós rejeitamos o tempo da visitação. Meu Deus do céu. Falando sobre esse versículo, olha, a pedra, essa que foi cortada da montanha, sem auxílio de mão, e que acabou com todos os reinos, né? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Essa pedra é Jesus Cristo. E Jesus vai dizer assim, olha, quem tropeçar nessa pedra vai ser despedaçado. Essa palavra despedaçado significa ficará gravemente ferido, literalmente. Ou seja, a pessoa que se render a essa pedra vai ficar despedaçada. A pessoa que tropeçar nessa pedra vai ser despedaçada, quebrantada. Mas se a pessoa não se permitir se render a essa pedra e essa pedra cair sobre essa pessoa, então essa pessoa vai ser reduzida a pó. Exatamente como Daniel 2,35 vai falar. Que todos os reinos, o que aconteceu com eles? Deixa eu pegar uma versão mais. Daniel 2,35. Vou colocar na NAA. Quando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Olha só, despedaçados. No mesmo instante. E se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e dele não viu mais nenhum vestígio. Amém? O que está significando então, gente? No literal, essa palavra despedaçar ou ser reduzido ao pó significa peneirar ou ser esmagado. Então todo mundo vai ter contato com a pedra, que é Jesus. Alguns vão se render a ela. Em algum momento todo mundo vai ter contato com a pedra. Ou você se rende a ela enquanto a vida e você vai ser quebrantado, quebrado, você vai abrir mão da sua vontade, seu coração vai ser ali, né, quebrantado a ponto de estar preparado como uma terra arada para receber essa semente, para que ela venha produzir a 30, 60 e a 100 por um. Se você se render, não vai ser fácil. De nenhum jeito é fácil. Desde a queda de Adão, nunca foi fácil. Até o reino vindouro do Messias vai ser, né? O reino dos céus vai ser conquistado por esforço, como nós falamos ontem. Então nunca vai ser fácil. O caminho é estreito. Se você se render a essa pedra, seu coração vai ser quebrantado. Mas se você não se render e essa pedra tiver que cair sobre você no tempo oportuno do juízo de Deus, então vai ser reduzido a nada. Vai ser peneirado, esmagado. Ou seja, ficará gravemente. Ele ficará gravemente ferido ao de cima. Ou seja, vai ser reduzido a pó. Amém? Nós vimos o imposto ao César, já falando sobre isso. A discussão dos saduceus, que não criam na ressurreição de mortos, né? Que conta daquela mulher que matou os 7 maridos, brincadeira. Aquela mulher que todos os 7 maridos dela morreu, né? Uma história que eles vão criar ali para falar sobre como eles nem acreditavam em ressurreição. Até conversando com o Edmundo esses dias, ele falou comigo uma coisa que eu não sabia. É que no Antigo Testamento, o ensino da lei dos profetas, ele não era muito claro sobre vida eterna. Então, não se tinha muito entendimento. O que é a vida eterna? Como que vai ser isso? Tanto que quando o escriba, né, o mestre da lei, chega para Jesus e fala, como que eu faço para alcançar a vida eterna, né? E então eles não era tão claro para nós hoje com o Espírito Santo, com o ensino dos evangelhos, das cartas, né? Com o Novo Testamento, tudo fica mais claro. Né? É tão incrível quanto que é o Espírito Santo que revela, que a gente vai ver que Jesus vai orar, né, ali para que os discípulos tivessem entendimento. Depois eu vou falar sobre isso no final. Ou seja, tem coisas que só por meio do Espírito. E as pessoas que tinham acesso ali à lei, apenas o Antigo Testamento, sem o auxílio do Espírito Santo, eles não conseguiam entender
Como que é a eternidade? A ponto de surgir uma seita famosa que nem cria na ressurreição. Os saduceus, gente, eles acreditavam que morreu, acabou. Como que pode? Né? Os judeus são tão... assim, eles levam tão a sério a questão da ressurreição que aonde eles iriam ficar ali sepultados era algo extremamente importante para eles. Né? Nosso Deus, não se pode falar de cremar um corpo de um judeu, porque eles creem na ressurreição dos mortos, no dia em que Deus vai restaurar todas as coisas. Então era uma desonra quando o rei não era sepultado no túmulo dos reis. Por que era tão importante aonde que ia ser sepultado, como que ia estar esse corpo? Porque os judeus esperavam o dia da ressurreição. Agora, por causa dessa falta de fé e de entendimento das escrituras, levantou um grupo que nem cria que ia ter ressurreição. E aí eles vão falar com Jesus. Quando Jesus fala, meus filhos, vocês não lêem a Bíblia, não? Vocês não lêem a Bíblia, não. Né? Porque, por acaso, Deus falou para Moisés ali na sarça ardente que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por acaso Deus é Deus de mortos? Né? Vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Enfim, e aí a gente vai ver que Jesus vai pegá-los ali, né? De quem que Cristo é filho? O Cristo é filho de Davi, mas Davi falou dele como meu Senhor, disse o Senhor é o meu Senhor. E ali Jesus pega eles nesse enigma, que já falamos sobre isso, né? Que eles param e aí eles não fazem mais nenhuma pergunta para Jesus. Quando, capítulo 21, a gente vê a oferta da viúva, já falamos sobre isso, né? Acho que no Evangelho de Marcos. Jesus vai então falar para os discípulos sobre acontecimentos futuros. E eu acho que quem sou eu para falar aqui sobre escatologia? Meu Deus, meu pastor tá aqui, que é perito nisso aí, nesse estudo da escatologia. Inclusive deu um curso de escatologia tremendo que eu perdi do meio pro final. Mas eu vou escutar ele depois, viu, pastor? Porque eu fiquei sabendo que foi assim, bênção. Eu não vou entrar mais na escatologia, porque nós já falamos um pouquinho, né, daquilo que me cabia, que eu conseguia falar em Mateus 24. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que nos 3 evangelhos sinóticos, uma coisa que Jesus fala com os discípulos, que eles seriam levados para testemunhar dele diante das autoridades de reis e governadores. Eles seriam julgados e que eles não precisariam se preocupar, porque diante dessas autoridades o Espírito Santo lhes concederia o que eles haveriam de falar. Mas o que eu achei muito interessante, as 3 vezes que eu li, e isso está em Mateus 10, 18, Marcos 13, 9 e Lucas 21, 13, Jesus falando assim, olha, é necessário que vocês sejam colocados diante desses homens, das autoridades, dos reis, dos governadores, porque vocês têm que testemunhar de mim. Na versão da NVT fala assim, olha, essa contudo será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. E eu fiquei meditando sobre isso porque a gente vê que Jesus veio para pregar o evangelho aos pobres, né? E a gente muitas das vezes foca muito nessa área, vamos pregar o evangelho para os pobres necessitados. Não nos esqueçando que tem muito rico que é necessitado também, né, gente? Tem muitos ricos que são muito pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro, e por isso eles são tão pobres. Jesus está mostrando aqui a necessidade de alcançar as autoridades também. Esse povo que às vezes a gente esquece. Vamos fazer uma obra num bairro carente, vamos fazer esqueci a palavra agora, gente, que nós fizemos lá do Ebenezer. Vamos fazer uma... Gente, fugiu aqui. Tô com associação na cabeça. Me lembra aí, gente, o que a gente fez lá? Ação social, lembrei. Vamos fazer uma ação social, vamos alcançar as pessoas carentes. E tudo isso é muito válido, é necessário. Jesus falou sobre isso. Como que nós temos que orar, jejuar e esmolar. Mateus 6 deixa claro que a piedade faz parte da vida do cristão. Mas, uma coisa que a gente não pode esquecer, que existe gente, tá fugindo todas as palavras agora da minha cabeça. Existe uma parcela da população que precisa ser alcançada, que são os reis, os governadores e as autoridades. E Jesus está dizendo, essa vai ser a oportunidade de vocês testemunharem sobre mim. Uau! Obrigada, Deia! Fugiu, é isso mesmo, a missão Ebenezer que nós fizemos, né? Então, nós precisamos entender que o evangelho precisa ser pregado em todos os lugares, nos mais altos lugares e também nos lugares que a gente menos imagina, na periferia, nas prisões, nos hospitais. E essa palavra testemunho, ela mexe muito comigo, porque Jesus falou lá em Atos que nós iríamos receber o Espírito do Senhor para ser testemunhas dele.
O que é testemunhar? Ali quando os apóstolos foram presos, eles falavam assim, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então uma testemunha, quando ela é convidada, ali, convocada para ir para um tribunal, para testemunhar, o que ela tem que falar? Ela tem que contar o que ela viu, o que ela ouviu. Ó, eu realmente estava lá, e realmente o que aconteceu foi isso, ele saiu de casa nesse horário, e aí quando eu vi, ele pegou o carro, e aí eu ouvi o barulho. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora, uma testemunha, ela presencia o fato, né? Não adianta me chamar para testemunhar uma coisa que aconteceu lá no Alasca. Não, mas é porque eu vi pela internet, queria testemunhar. Oi? Não, você não vai testemunhar uma coisa que você não fez parte. Quando Jesus fala que nós vamos ser testemunhas, gente, nós temos que ser pessoas que realmente, de fato, presenciaram a transformação de Jesus a começar a nossa vida. Testemunhar. E nós vamos ver que Paulo foi, né, testemunhou de Cristo Jesus para as autoridades. Paulo testemunhou para governadores como Félix e Festo e também para o rei Agripa. Inclusive, quando ele estava em prisão, ele falou lá em Filipenses 1:12. Deixa eu ler aqui. Olha, vai dizer assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Gente, não precisa ficar triste porque eu tô preso, porque aqui eu tô pregando pros romanos, eu tô pregando aqui para todos que eu posso ter acesso, inclusive os carcereiros estão alcançando, Jesus está alcançando o coração deles. Gente, que coisa linda. Jesus deve ser pregado para as autoridades e para os mais pobres. Mas Jesus deve ser pregado. Quando a gente chegar lá, a gente não precisa se preocupar com o que haveremos de falar, porque o Espírito Santo vai nos conduzir às nossas palavras. Às vezes a gente fica tão preocupado com a pregação, né? O que eu vou pregar? Só que a maior pregação é o testemunho. É o que temos visto e ouvido. Amém? Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por isso. O finalzinho do capítulo 21 eu acho interessante mencionar como uma coisa que eu tenho falado muito, que o Espírito Santo tem mencionado muito comigo, sobre o estar entorpecido os nossos sentidos. Eu li muito no Velho Testamento sobre pessoas que estavam bêbadas e Deus falando, olha, vai vir o juízo sobre os bêbados. Aqueles que não conseguem perceber as obras de Deus, porque eles acordam e cedo de manhã eles já se entorpecem com vinho e bebem até anoitecer. E aí Deus sempre falando comigo sobre vinho, sobre vinho, sobre vinho. E vinho significa alegria. Só que por que o juízo sobre os bêbados, né? E aí Deus foi me trazendo esse entendimento, que tem pessoas que estão tão entorpecidas com a alegria desta vida, que elas estão bêbadas. Elas não conseguem perceber das coisas espirituais. E Jesus vai dizer isso aqui no capítulo 21, versículo 33. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Às vezes a gente está tão distraído. Tem tantas coisas, né? Nossa Deus, meu Deus do céu. Hoje mesmo eu estava, Senhor, me ajuda, e preocupada com algumas coisas. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu tô preocupada, ansiosa. O reino de Deus vem em qualquer momento e tudo isso que eu tô preocupada aqui vai passar, não vai ter menor valor. E Jesus se fez pobre, mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós hoje, pobres, pudéssemos ser ricos. E por que eu estou preocupada com as coisas dessa vida, com aquilo que nós ainda não alcançamos, com aquilo que nós precisamos? Porque tudo isso, na verdade, é vaidade, é correr atrás do vento. Então Jesus falou assim, olha, não é que vocês não vão ter as coisas, vocês vão ser abençoados, as bênçãos vão correr atrás de vocês, mas não se entorpeçam com elas, não deixe o seu coração se entorpecer, não fique bêbado, buscando alegrias desta vida, porque tudo isso vai passar. Se vocês estiverem tão entorpecidos, o dia vai chegar e vai pegar vocês desprevenidos. Portanto, vigiem e orem, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar de pé na presença do Filho do Homem. Eu vi até o Juliano Fraga falar sobre esse texto, né, falando sobre como ele acredita, né, na tese de que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Olha, porque se nós formos achados dignos
nós vamos ficar de pé na presença do Filho do Homem e vamos escapar dos horrores que sucederão, então, da grande tribulação, né? Glória a Deus por isso. O que nós temos que fazer, então? Vigiar e orar para ser considerados dignos, amém? De estar de pé diante do Filho do Homem. Uma coisa que eu achei muito interessante, o final do capítulo 21 fala que todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e de tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras, e pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Então qual era a rotina de Jesus? De dia ele ensinava, de noite ele ficava ali num retiro espiritual, ele saía e se retirava e ficava no monte. E o Monte das Oliveiras é tão profético, né? Porque o Monte das Oliveiras foi o monte onde ele falou sobre o futuro para os discípulos dele, em Mateus 24, aqui também em Lucas 21, em Marcos capítulo 13 também. Nós vamos ver que eles sentam no Monte das Oliveiras e perguntam para Jesus quando que há de suceder todas essas coisas. Então o Monte das Oliveiras, ele é muito profético. Ele é muito profético. É onde Jesus chorou amargamente por causa das aflições que viriam acontecer, né? Por causa da sua morte iminente. E é onde também Jesus, pelos estudos, Jesus ele vai ser assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras. E é onde ele também vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Amém? Então o que Jesus fazia? Jesus todas as noites, tá falando aqui, ó, todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar, voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. E Deus falou muito comigo quando eu li isso hoje, porque para viver o que nós temos para viver no público, nós vamos ter que ter uma vida no secreto. Jesus só venceu na cruz porque antes ele venceu a agonia do jardim. Quando ele pôde ali, né, abrir mão de todo aquele cálice. Mas ele fala, não, se possível afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus venceu no secreto, antes de vencer no público. Nós temos que ter uma vida com Deus, senão a gente não vai conseguir. Sabe, pra gente ensinar todos os dias, pra gente servir uma multidão, né? Como lá em Marcos fala, os discípulos não tinham tempo nem para comer. Tinha que ensinar, tinha que cuidar dos discípulos, tinha que discipulá-los, prepará-los, enviá-los, e tinha que cuidar e curar os enfermos, e a multidão não dava sossego, e ainda tinha oposição, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, e tudo aquilo só era possível porque ele tinha fundamento, uma vida no secreto. Se a gente não tiver, foi o que Deus falou comigo quando eu li isso agora mesmo, se você não tiver uma vida no secreto, você não vai vencer no público. Amém? Capítulo 22, então, começa falando sobre Judas, né? Mateus e Marcos não cita isso, só João e Lucas, que fala que Satanás entrou em Judas Iscariotes e então ele foi ali procurar a ocasião para uma oportunidade de trair Jesus. Eu acho interessante porque Lucas vai falar uma coisa que nenhum dos outros evangelhos fala, explicando a festa, né, dos pães sem fermento e a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. A gente não lê isso nem em Marcos, nem em Mateus, porque lembrando que Lucas ele está pregando para os gentios. A intenção de Lucas com o evangelho dele, o evangelho de Jesus, né, da maneira como ele escreveu, é mostrar a universalidade do evangelho. Olha, Jesus veio para todos, para nós gregos ele veio, para nós gentios, né? Tanto que a genealogia de Jesus em Lucas vai abranger de Adão vindo de Deus até Jesus, o último Adão. Então, diferente de Mateus, que vem de Abraão até Jesus para mostrar que ele veio da linhagem, né? Ele é de fato o Messias tão aguardado, né? Mateus vem para pregar para os judeus, mas Lucas vem para pregar para os gentios. Então os gentios eles não estão familiarizados com as festas. E eu acho lindo que Lucas vai falar, olha, chegou o tempo, a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Não era necessário falar isso para os judeus porque eles sabiam, mas Lucas vai trazer essa ideia, olha, chegou o tempo do cordeiro ser sacrificado. E lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo vai falar sobre isso. Jesus é o nosso cordeiro pascal, que foi imolado. Então, Lucas já está trazendo esse entendimento. Olha, na Páscoa, onde eles sacrificariam o cordeiro de Deus seria também sacrificado. Amém? E então, acho interessante porque nós já falamos sobre isso na preparação ali da ceia. Jesus vai dar algumas dicas para os discípulos
Porque os discípulos falam, aonde que vai ser a ceia? Jesus fala, ó, quando você chegar lá, você vai ver um homem com uma vasilha, você vai seguir esse homem, vai entrar na casa dele. E a gente vai entendendo que o Espírito Santo, ele também fala conosco assim, né? Quando a gente vai estudar a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é o Espírito Santo... Ele nos dá esses dons, lembrando que Jesus ele se movia pelo poder do Espírito. Às vezes a gente está com uma palavra na cabeça ou está com um nome na cabeça, e aí conforme você vai obedecendo, as coisas vão acontecendo, né? Através daquela palavra de conhecimento. E aí, o Jesus ali, né, dando uma palavra de conhecimento, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver um homem com uma vasilha. E esse homem vai entrar numa casa, vocês vão seguir ele quando entrar nessa casa. E Deus já tinha orquestrado tudo, mas para que os discípulos vivessem, eles tinham que obedecer a cada uma das direções que o Espírito dava por meio de Jesus. É assim também conosco. Jesus vai ali ceiar com seus discípulos, né? Vai falar, gente, como isso mexe comigo. Não, entre vocês, quando Jesus fala, olha, no mundo os reis e os homens... Os grandes homens exercem poder sobre o povo e são chamados de benfeitores. Mas entre vocês não é assim. Ai, Jesus. Gente, hoje quando eu estava andando, meu carro tá me dando tanto problema. Eu falei, Senhor, eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Eu não queria me expor não, mas eu vou me expor. Já tô me expondo já. Falei, Senhor, nós estamos andando nesse carrinho, Jesus. E ele já tá tão ruimzinho, Jesus. Eu sei que muito a gente precisa melhorar para cuidar dele, mas... Ele não estava ligando e ele estava me dando trabalho. Eu falei, Senhor, nós temos te servido. Olha só, nessa hora, né? Misericórdia. Nós temos te servido, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa. Aquela coisa, né? Materialista, eu sei, me julguem. Por um momento, tá? E aí eu fiquei mal, falando, Senhor, a gente tá nessa luta. Mas a gente tá te servindo, que a gente adora jogar na cara de Deus. A gente esquece das 1 milhão de bênçãos que nós temos para agradecer. E aí, quando eu comecei a ler aqui, você tem me servido? Então, deixa eu te explicar. Quem é mais importante vai ocupar a posição inferior. Vai ser o servo. E eu não tô dizendo aqui que a gente... Que todo mundo tem que ser pobre. Não é isso, tá, gente? Eu tô dizendo que a minha mente estava, por um momento, vislumbrando algo que não deveria ser, né? E aí, Jesus fala assim, olha, se você quer ser o maior... Você não quer dizer que você vai ter mais, muito pelo contrário, talvez você vai ter menos. Talvez você vai ser o que menos vai ter, porque você vai ser o que mais vai doar. Nossa, Deus falou isso muito comigo. Quando eu estava lendo, eu falei, Senhor Jesus, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, o Senhor me perdoa. Ah, Senhor, como o Senhor que tinha tudo deixou tua glória. Por isso que eu estou repetindo tantas vezes na live. O Senhor era rico e se fez pobre. Por que eu, que sou pobre, quero me fazer rica? Eu sou pobre, mas recebo a bênção da riqueza, das riquezas espirituais por meio de Cristo Jesus. Por que o Senhor escolheu viver uma vida simples, não tinha nenhum lugar para recostar a sua cabeça? As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tinha uma casa própria. O filho do homem não tinha um lugar próprio para dormir. Não, ele andava no ministério itinerante dele, recebendo doações daquelas mulheres que nós falamos lá em Lucas, né? E de mantenedores daquela obra. Por que eu acho que tem que ser diferente na minha vida? Que eu tenho que ser honrada. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, Jesus falou comigo, minha filha, você quer ser a mais importante? Então você vai ser a que vai pegar a toalhinha e vai servir, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui nesta terra. Enquanto você abre mão de recursos dessa terra. Porque nessa hora a gente lembra, Senhor, eu tenho renunciado, tenho aberto mão disso, tenho aberto... Minha filha, você está conquistando um tesouro, é no céu, você está achando o quê? Não se esqueçam, né? Como Jesus falava que terrível coisa é uma pessoa ser rica na terra e não ser rica para com Deus. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Nosso problema é muitas das vezes deixar de que o Espírito Santo nos ensine. E o Espírito Santo sempre vai nos ensinar que a maior riqueza está no reino vindouro. Inclusive, eu acho muito lindo porque Jesus vai falar para os discípulos, olha, quem é mais importante? É o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas aqui não. Meu Deus, não aqui, pois eu estou entre vocês como os que servem. Lembra que Jesus tinha lavado os pés deles? Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Meu Deus! Quando eu li isso, gente, vocês não imaginam o que passou na minha cabeça.
O Espírito Santo me confrontando. Vocês estão entendendo? Quando eu vim na terra, vocês foram fiéis comigo, permaneceram durante o meu tempo de provação. Quando eu fui pobre, massacrado, humilhado, morto, vocês permaneceram. E da mesma forma como eu fui fiel até a morte de cruz e obedeci, e meu pai me deu um reino, vocês que também fizeram parte dessa minha provação, também vão ser honrados, porque vocês vão comer e beber à minha mesa. Lembra que Jesus falou? Aquele que beber, aquele que é grande é aquele que senta à mesa. Então, vocês hoje estão como servos. Aqui na terra vocês vão ser servos. Mas no meu reino, nesta vida vocês vão ser servos. Mas no meu reino, na glória futura, vocês vão ser servidos. Vão comer e beber à minha mesa. Vão se assentar em tronos e vão julgar as 12 tribos. Aí que eu quero dizer, que eu vou chegar nessa conclusão. Nosso foco tem que ser a eternidade. Como Jesus falou ontem, nós falamos na parábola de ontem, daquele administrador infiel. Jesus vai falar que o Senhor dele elogiou a astúcia dele. Por quê? Porque ele fez uma coisa hoje para cuidar do futuro dele, né? Opa, eu vou dar uma diminuída aqui e vou dar uma engalobada aqui e uma falsificada aqui nos documentos, que foi uma fraude, mas assim eu tô poupando o meu futuro. Jesus está dizendo, os filhos do mundo têm mais inteligência que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos do mundo estão pensando no futuro dele, na terra. E nós temos que pensar no nosso futuro no céu, né? Minha mãe disse, oi filha, te amo. Oi mãezinha, seja bem-vinda. Voltei aqui no centro aí, mais tarde vejo com Dona Leni. Tá bom, mãezinha, vai com Deus. Deus abençoe você e Dona Leni nessa noite. Obrigado por sempre assistirem a live, viu? Amo vocês. Né, Déia? É muito forte, porque Jesus está falando assim, olha... Vocês estão vivendo posições inferiores ao mundo que tem se esforçado, trabalhado em prol de riquezas, mas vocês estão acumulando riquezas que na glória futura vocês vão ser recompensados. Uau! Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. E aí, tem uma parte que vai falar aqui, né? Que a gente não leu nos sinóticos Mateus e Marcos, que é Jesus predizendo a negação de Pedro, mas acrescentando o fato de que Satanás pediu para peneirar Pedro e os discípulos, né? Para peneirá-los como trigo. E Jesus falando da sua intercessão maravilhosa. Pedro, supliquei por você. Supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro pensa, arrependido de quê? Porque eu vou contigo até a morte, eu não tenho nada para me arrepender. Eu sou o melhor daqui, eu sou o líder, eu sou cabra macho. Se eu tiver que morrer do seu lado, eu vou morrer. Só que Jesus já estava predizendo o que iria acontecer, quando ele vai dizer, Pedro, antes que o galo cante, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E aí, Jesus vai falar uma coisa que é um pouco assim de difícil interpretação, porque a gente vai ver que o reino de Deus e Jesus nunca veio com vingança, que não seria conquistado por meio da violência, mas violência nesse sentido físico, da espada, da morte, da revolução física, mas ele vai dizer, olha, agora porém, lembra quando eu enviei vocês? Não faltou nada, né? Falei pra vocês, não precisa ir de bolsa, não precisa se preocupar com nada, que não vai faltar. Não faltou, né? Mas agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se não tiver uma espada, venda a capa de vocês e compra uma. Porque é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. E aí, sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito vai se cumprir. Aí os discípulos falam, sim, a gente tem 2 espadas aqui. Jesus fala, é suficiente. E a gente não entende, né? Por que Jesus falou que os discípulos iam precisar de espada? Inclusive, logo depois, quando Jesus vai ser preso, o Pedro vai usar a espada. Talvez até pensando nisso aqui. Poxa, Jesus falou, ó, usem suas espadas. Se você não tem uma espada, você compra uma. Mas quando o Pedro corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote, o Malco, Jesus vem e fala, basta! Chama a atenção deles ali e restaura a orelha daquele servo. E aí, nesse momento, os discípulos todos vão fugir. Então, o que a gente vai entender? Por que Jesus falou da espada? Não é que Jesus estava dizendo que era para usar a espada. Ele repreendeu Pedro para usar a espada. O que Jesus estava querendo dizer era, se preparem. Porque vocês não vão estar como foi da última vez. Vocês não vão ter a minha companhia durante esse tempo de grande tristeza que vocês vão viver. Vocês vão viver um tempo por si só, no sentido de que Jesus seria morto. Se preparem, estejam cientes das dificuldades. Vai vir um tempo agora
de muita dificuldade, de morte. E vocês vão precisar estar vigilantes, preparados para esse tempo que vai vir. Tanto que quando os discípulos falam que nós temos 2 espadas, eles falam é suficiente. Porque Jesus não estava falando da espada. Jesus estava falando de um tempo de preparo, onde os discípulos se veriam por um momento sozinhos, indefesos. Que foi esses 3 dias, né? No 3º dia Jesus vai ressuscitar, mas eles vão passar 2 dias tenebrosos, né, longe ali da esperança que eles tinham. Pedro então vai negar Jesus de fato. Eu tô passando. Gente, faltou eu falar sobre Jesus orando no Monte das Oliveiras. Lembra que eu falei do Monte das Oliveiras? Olha o versículo 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Tá vendo como que o secreto ele nos prepara? No dia mais importante da vida de Jesus, que precedia a angústia terrível e morte, ele estava no lugar que ele esteve no passado, em todo o tempo, continuamente, diariamente, na presença do Senhor. Não deixava, ele não negligenciava o tempo dele com o Pai. Por maiores que fossem os desafios, né, do seu ministério, Jesus não abria mão do tempo com Deus. E um pouco antes ali, em grande angústia, porque a morte dele estava chegando, o sofrimento estava chegando, um sofrimento físico terrível, mas espiritual muito pior. O filho que o tempo todo esteve com o Pai, porque eu e o Pai somos um, por um momento, carregando o pecado de toda a humanidade, se veria longe da presença do Pai. E isso era insuportável. Eu creio, sabe, gente, que como muitas pessoas morreram em morte de cruz, porque mereciam. Nosso Senhor não merecia nada daquilo. Muitos viveram os açoites com, como é que chama? A Azorrague, como é que chama? O Edmundo tá em reunião, geralmente ele me ajuda aqui. Azorrague, né? Que é aquele chicote usado para aplicação de flagelo. Misericórdia, que chicote feio, gente, misericórdia. Olha aqui, na ponta dele, olha, tinha essas pequenas lancinhas. Eu não estudei sobre isso, eu ouvi a Fernanda falar sobre isso lá no Encontro com Deus, mas isso aqui arrancava pedaço de carne das pessoas. Jesus passou por isso imerecidamente, mas muitos outros sofreram. A dor e o sofrimento da carne de Jesus deve ser lembrado e deve ser falado com tristeza por nós, porque ele sofreu por nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu acredito piamente que a pior dor que Jesus passou foi a dor do afastamento da presença do Pai. Naquele momento onde ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento, por causa do pecado que não faz comunhão com Jesus, com Deus, né, com o Pai, com o Senhor, porque luz e trevas não combinam, né? Então, nesse momento, eu acredito que Jesus, ele ali no jardim, ele sofria amargamente, porque ele sabia de toda dor que ele passaria, dor física, dor emocional, porque ele foi abandonado pelos seus discípulos, e dor espiritual. A Bíblia diz que, lembrando que quem está escrevendo o Evangelho é um médico, e o médico é o único que vai narrar o que aconteceu ali, né, que é chamado de hematidrose. Jesus suou gotas de sangue, o suor que chegava a cair na terra como gotas de sangue. E isso se dá por estresse físico e emocional extremo, medo e pavor. As glândulas, perto das glândulas sudoríparas tem vasinhos, e esses vasinhos sanguíneos eles se arrebentam com o tamanho da ansiedade, do medo, do pavor, e assim escorre-se sangue junto com o suor. Jesus sofreu tudo isso, todo esse estresse, todo esse pavor, né, ali no jardim, e foi ali que ele venceu, porque diante de tudo isso ele permaneceu fiel. E ele falou: vamos, porque o traidor está aí. E aí Jesus vai ser preso. Eu vou andar mais um pouquinho mais rápido para poder terminar a tempo. Eles levam Jesus ali diante dos sacerdotes, né? E o sumo sacerdote vai achar uma blasfêmia na boca de Jesus. Eles ficavam procurando ali meios, né, para poder prendê-lo, condená-lo. Quando Jesus diz, né, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus, ali eles falam blasfêmia. Ele rasga suas vestes, o sumo sacerdote, e manda Jesus para Pilatos. Pilatos não vê nenhum mal nele. Quando ele fica sabendo que ele
era galileu, ele manda ele para Herodes. Herodes estava doido para vê-lo, lembra que nós falamos sobre isso? Queria ver um milagre, uma performance. Queria vê-lo não porque o considerava, mas porque achava bacana o que ele ouvia falar, transformou água em vinho, multiplicou pão. Ele queria vê-lo fazer algum milagre. Mas Jesus não respondeu nada para aquela raposa. E aí eles vão vestir nele um manto real e vai mandar de volta para Pilatos. Quando chega lá em Pilatos, mesmo desejando soltar Jesus, ele se rende à pressão da multidão. E mesmo lavando as mãos naquele ato simbólico, mas ele tinha o poder para soltar Jesus, ele vai mandá-lo ser crucificado. Jesus então vai ser crucificado, né? Antes disso, Simão vai carregar a cruz, já falamos sobre Simão também, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nesse momento, Lucas conta que as mulheres estavam aflitas e chorando por ele, quando Jesus vai se dirigir a elas e vai dizer: filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois está chegando o tempo em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois se fazem estas coisas com uma árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Né? Então Jesus vai falar direcionado para essas mulheres. Nós já vimos Jesus falar sobre a destruição de Jerusalém. Ele fala sobre isso: ai das que amamentam. Né? E também, né, aponta também para o tempo de angústia da tribulação. Mas ai das que amamentam, ai das grávidas. Porque imagina uma pessoa que tem que fugir com 9 meses de barriga. Né? Imagina uma pessoa que amamenta ter que presenciar tanta morte e tanta dor. Nesse momento, Jesus vai interceder por eles e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Meu Deus, como o nosso Senhor é misericordioso. Então vai falar que ele tinha aquela placa, né? Este é o Rei dos Judeus, que apontava exatamente para quem Jesus era. E é, não só o Rei dos Judeus, mas o Rei sobre toda a terra. E aí Jesus vai morrer, eu vou resumir aqui. Quando Jesus morre, vem José de Arimateia, né? Compra ali, né, o corpo de Jesus. E ele vai pedir o corpo de Jesus e vai enrolá-lo num lençol de linho e vai colocá-lo num sepulcro novo, cumprindo-se também, né, as escrituras. Ele foi colocado junto dos ricos, né, lá em Isaías 53. Como é que fala mesmo? Ele foi contado com os malfeitores e o dos ladrões, e o outro puseram na sepultura com o rico em sua morte, né? Ele foi colocado com o rico em sua morte. Então José de Arimateia cumpre essa passagem, Isaías 53:9, e Jesus vai então ressuscitar. As mulheres, elas vão seguir ali José de Arimateia, vão ver aonde que Jesus foi colocado, e aí quando elas descobrem, é ali que ele foi sepultado. Sábado a gente não pode fazer nada, mas no domingo pela manhã a gente vai vir para ungir o corpo do nosso mestre. Vão preparar ali os ungüentos e tudo. Inclusive lá em Marcos fala, né, que enquanto elas iam, ou em João, vai falar que elas, eu não lembro se eu estudei isso, se o Marcos falava ou só João, que enquanto elas iam preocupadas: quem será que vai remover a pedra para nós? Mas quando chegava lá, a pedra já tinha sido removida. Deus falou muito comigo, né? Que aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que nos cabe é adorá-lo intensamente, como aquelas mulheres. Olha, nós somos mulheres, somos frágeis, não conseguimos remover a pedra. Só prepara o unguento, só prepara aquilo que tiver na sua mão, faça aquilo que tiver na sua mão, e o impossível Deus fará. Amém? Quando elas chegaram lá, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, outras mulheres, elas viram 2 anjos, né? Aqui tá falando 2 homens. 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. Elas ficam amedrontadas, se curvam com o rosto em terra. Mas aqueles homens vão falar para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Isso mexeu comigo porque os anjos falaram com elas, né? Lembra do que eles disseram, do que ele falou para vocês quando estava lá na Galileia? Você é morto, você é entregue para os principais sacerdotes, eles vão me entregar para os gentios, que vão me crucificar, mas depois no 3º dia eu vou ressuscitar. A cabeça dele estava como que tampada. Olha só, o versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos. Eles não conseguiam compreender aquela verdade. Eles não conseguiam. Aquela história, quando as mulheres chegaram, as mulheres lembraram. Mas quando elas chegam para os discípulos contando o que aconteceu, eles não se lembram. Para eles a história pareceu absurda e não acreditaram nela. Pedro vai correr até o sepulcro, nós sabemos, né? Lá em João fala que João também correu, mas João venceu, só que só Pedro entrou.
E aí eles vai mostrar Jesus, antes de aparecer para os discípulos, aparecendo para 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para o caminho de Emaús, que era uma aldeia, né? Um povoado. E no caminho estavam tão entristecidos, falando sobre como tudo tinha acontecido. Que tristeza, porque Jesus era a nossa esperança. Nós tínhamos tanta esperança de que ele fosse aquele que ia resgatar Israel, mas agora ele está morto. Eles estão conversando ali tristes quando Jesus, o próprio Jesus, se aproxima. Eles não conseguem ver, porque os olhos estavam como que impedidos. Gente, tudo que nós temos espiritualmente é o Espírito que nos revela. Nada que nós temos vai ser revelado a nós espiritualmente falando, senão pelo Espírito. Tem coisas que parecem tão óbvias, é Jesus, mas os olhos estavam impedidos. Gente, é tão óbvio, Jesus falou várias vezes, ele predisse a morte dele. Por que os discípulos não entenderam? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito para entender. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Por mais fácil que seja, por mais didático que seja a explicação da palavra de Deus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo não consegue compreender. E é por isso que nós temos que ter muita empatia das pessoas que estão no mundo, muito amor. Empatia acho que não é a palavra que eu quero dizer aqui, é muita misericórdia e compaixão. Mas por que eles não ouvem, não entendem? Por que essa pessoa me trata assim? Olha, se a gente que tem o Espírito Santo está na luta para tentar entender, para tentar viver um caminho certo, que dirá quem está no mundo? Eu gosto muito de falar com as pessoas, conversando com as pessoas e aconselhando. Muitas pessoas perguntam, mas a menina do meu serviço, ela faz isso e ela faz isso, ela tem Jesus? Não, então você esperava o que dela? Gente, a gente não tem que ter expectativa em quem não tem o Espírito Santo. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas, orar para que tenham, para que seja revelado a elas o caminho da verdade, para que, iluminados os olhos do vosso coração, elas possam ser participantes de tudo aquilo que Deus tem para elas, né? Da esperança desse chamamento. Só que enquanto isso, elas estão com um véu nos olhos, que tampa os olhos. A gente não tem que ter raiva dessas pessoas, temos que ter compaixão. Os discípulos, esses 2 discípulos aqui, falam que um é Cleopas e o outro não se fala, é um discípulo anônimo. Eu já vi em alguns estudos falando que é o próprio Lucas. Porque pelo fato de Lucas ter escrito sobre isso, né? Assim como eles acreditam que Marcos era aquele que estava envolvido no lençol, no Getsemane, quando viu Jesus ali, porque só Marcos escreveu sobre ele. Mas isso não tem nenhuma comprovação, isso a Bíblia não bate o martelo, a gente também não, né? Mas eu já vi muitos pais da fé assim dizerem que um desses discípulos era o Lucas, que Lucas fazia parte dos 70. Outros vão dizer que não, que Lucas ele veio depois, né? Que foi um discípulo depois da morte de Jesus, né? Posterior ao ministério de Jesus, que inclusive foi o que eu mais fontes que eu achei de fato de Lucas como sendo depois, né? Inclusive porque em Atos, só a partir de Atos 16 que ele passa a usar o pronome nós, né? E nós fomos, e nós viajamos, e nós chegamos. Então acho que faz mais sentido mesmo. Mas talvez, como Paulo, assim, não queria se gloriar e não falou que era ele mesmo, não sei. Se a Bíblia não fala, eu não vou bater o pé aqui, né? Mas Cleopas e esse discípulo anônimo estavam saindo de Jerusalém, de onde eles não deviam ter saído. Porque Jesus falou, vocês vão ficar aqui até receber poder. Vocês têm que ficar aqui. Então eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Quando eles vão encontrar Jesus. E como que mexe comigo? Porque inclusive eles saíram mesmo com as mulheres dizendo que ele estava vivo. Porque eles vão falar para Jesus, olha, o que aconteceu nesses últimos dias, foi isso e tal. Umas mulheres foram no sepulcro, disseram que Jesus estava vivo. Mesmo assim eles estavam abandonando tudo, saindo de Jerusalém. Mas alguns homens de nosso grupo foram até lá para ver. E de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Ou seja, eles não estavam acreditando ainda na ressurreição de Jesus. E Jesus vai dizer, como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas antes de entrar em sua glória? Deixa eu mostrar para vocês, Isaías 53, né? Jesus falando, Isaías vai falar sobre o servo sofredor. Isaías falou que ele tinha que ser contado com os rebeldes, que ele sofreria, que ele pagaria, que ele levaria sobre si as dores. Isaías vai falar sobre isso, Jeremias vai falar sobre isso. Você não viu o que Moisés falou sobre isso? Que aquele pendurado no madeiro seria maldito? Você não entende que o tabernáculo aponta para mim e para Cristo, né? A Bíblia diz que enquanto ele falava, esses discípulos vão dizer, nosso coração ardia. Meu Deus.
nesse momento, porque aí eles vão insistir com Jesus para que entrem na casa deles, né? Mesmo naquela casa, né? Jesus iria... estava chegando o destino deles em Emaús. Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite. Quando Jesus estava sentado à mesa com eles, Jesus pega o pão e ele parte o pão e ele abençoa o pão, e nesse momento, o partir do pão, os olhos deles são abertos. A mesa cura, né, Deia? Gente, como a mesa cura, o partir do pão. No partir do pão, quando nós somos egoístas, quando nós queremos só para nós queremos, né, ajuntar tesouros para nós mesmos, para nossa vaidade, nós não vemos Jesus. Mas quando nós partimos o pão, porque no partir do pão há revelação. O partir do pão revelava o que Jesus havia feito, a missão dele de entregar o corpo, da última ceia, era o corpo e o vinho. O partir do pão tem. O partir do pão vai simbolizar essa generosidade do compartilhar que Jesus fez e que espera que nós também façamos. E no partir do pão, sentado na mesa da intimidade, os olhos são abertos e eles vão dizer: ai, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as escrituras. Gente, não tem nada melhor do que ler a Bíblia e o ardor do coração, com o Espírito Santo revelando e apontando para Jesus. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Para terminar então, né? Tô quase dando 1 hora aqui de live. Para terminar, eles então voltam para Jerusalém. Quando eles chegam ali contando para os discípulos que eles tinham vindo Jesus, o próprio Jesus aparece. Eles pensam que Jesus é um fantasma. Jesus vai falar: eu não sou um fantasma, pode tocar aqui, toca na minha mão. Vocês podem ver que ele mostra as mãos e os pés, vocês podem ver minhas chagas. E eles continuaram sem acreditar, mas cheios de alegria e espanto. Então Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Ele não era um fantasma, ele só tinha um corpo transformado. E todos nós também vamos ter um corpo transformado, como nosso Senhor Jesus, né? Jesus vai comer peixe assado ali, gente, meu Deus do céu. E então ele vai, olha só, versículo 45, pra gente terminar tudo que nós falamos. Olha, vou ler o 44. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Uau! E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Meu Deus! Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder. Lembrando que Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas e Atos. Então Atos vai ser um complemento disso aqui que ele começou escrevendo para Teófilo, né? Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Glória a Deus por isso. A gente vai falar em Atos sobre a descida do Espírito Santo e sobre essa capacitação espiritual e sobrenatural. Depois Jesus vai ser elevado para os céus, né? Para o céu. E então eles vão adorar e vão voltar para Jerusalém, porque eles foram lá para o Monte das Oliveiras, né? E cheio de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles permaneceram, né? Ou muitos deles permaneceram, né? Nós sabemos que aqueles 500 depois viraram 120, mas permaneceram no templo esperando a promessa, até que veio a perseguição que dispersou, né? Muitos ali, os apóstolos continuam em Jerusalém, mas muitos vão ser dispersos e o evangelho do reino está sendo pregado desde então em toda a terra, né? Até que vai chegar de fato o fim. Mas, gente, uma coisa interessante, olha, nós temos que orar esse versículo 45 do 24 de Lucas. Senhor, abra nossa mente para a gente entender as escrituras. Muitas pessoas chegam para mim e falam: não lê a Bíblia porque eu não entendo. Mas é espiritual. E não vem de um dia para o outro. Enquanto você cava, você recebe. Enquanto você ora. É necessário que nós, antes de ler a Bíblia, entendamos. Não é só um estudo que a gente coloca no chat GPT, estudo de Lucas 24, como muitas vezes eu faço, que tem muitos ensinos, é muito bom. Mas existe algo que é muito mais profundo e que a mente humana não consegue acessar, senão pelo Espírito de Deus, que escrutina a mente de Deus e que sabe de todas as coisas.
do Altíssimo, nós precisamos orar, Senhor, abre minha mente para entender. Amém? E é isso, gente. Para honra e glória do Senhor, amanhã começamos o Evangelho segundo escreveu João, totalmente diferente desses 3 que nós já falamos aqui, que vai mostrar como Jesus é o eterno Deus. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Amém? Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Que honra para mim estar com vocês aqui. Minha vizinha, Alessandra, beijo, Alessandra. Saudade de você, nós moramos de frente. Tem um tempão que eu não te vejo. Deus te abençoe. Deia, obrigado, viu? Por tudo, por tanto, sempre. Pastor Moisés ficou até o final. Que honra. Se eu tiver falado qualquer coisa errada, o senhor me conserta, que amanhã eu faço a ressalva aqui na live, viu? Meu Deus, e um dia, se o Senhor tiver essa disponibilidade, quem sabe participar de uma live comigo. Meu Deus, vou ficar muito, muito feliz. A Grazi entrou aqui também. Grazi, beijo, querida, saudade de vocês. A Maria também, irmã Maria, Deus te abençoe. A Dani também até o final e a Chiquinha, Deus abençoe vocês, minhas queridas. E que essa live e tudo que nós falamos aqui, nós viemos colocar em prática. Né, que Deus abra nossa mente para viver as escrituras, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Amém? Então nós vamos ter que marcar, pastor. Meu Deus do céu. Vai ser uma bênção. Saudade vizinha, Deus te abençoe sempre. Amém, amém. Deus abençoa. Irmãos, e até amanhã. Amanhã eu vou 4 capítulos. E aí 4 na quinta e 4 na sexta. A gente fica em dia de novo. E a gente vai meditar sobre esse evangelho daquele que ficava ali inclinado no peito de Jesus. Por isso que era diferente. A perspectiva dele era de alguém que tinha muita intimidade. E nós vamos falar sobre isso. E pastor, vou tirar um print aqui, que o senhor falou que ficaria honrado para eu poder marcar, para a gente poder ter essa oportunidade. Quem sabe sem Apocalipse, se o senhor puder me ajudar, vou ficar muito feliz, viu? Deus abençoe sempre. Beijo com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchau, tchau.